Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e, claro, dividimos informações, entrevistas e quadros especiais. Temos quadros de saúde, qualidade de vida, bem-estar, quadros de direito, para você entender quais são os seus direitos, deveres, as suas obrigações e, claro, tirar todas as suas dúvidas com os nossos advogados e especialistas. Falamos também sobre política, economia, sobre tudo. E tem aquele bom dia que a gente gosta de uma leve poesia, indicação de filme, cultura, arte, cinema, tudo isso em um só lugar, política boa, entrevistas especiais. Por isso não esquece de ativar o sininho ao entrarmos ao vivo. Chega a notificação na tela do seu tablet, smartphone, notebook, aonde você estiver e quando você quiser pode nos assistir. Dá também para você estar nos seguindo através das nossas redes sociais. Entra lá em seu Instagram, TV Play Oficial. Por lá você consegue acompanhar as nossas entrevistas, um pouco dos nossos bastidores e, além de tudo, somos uma grande família. Não esquece de seguir a gente também aí em nosso Instagram, TV Play Oficial. Entra também na sua galeria de aplicativos e instala o TV Play Brasil. Por lá você assiste em tempo real, ao vivo, as nossas matérias, todas as informações, o nosso programa diário. Dá também para você assistir as reprises, ou seja, dá para pausar, voltar, relembrar o assunto, algo que você tem uma dúvida, então dá para ser bem esclarecido por lá. Não esquece, entre agora na sua galeria através do app Play Store e instala o TV Play Brasil. Por lá você tem acesso a tudo isso a um clique da sua mão. Tablet, notebook, computador, smartphone, aonde, quando você quiser. Olha, eu já quero iniciar os nossos destaques do dia, então, falando aí sobre uma data memorável, uma data que deixa história, uma data que reluz também saudade, uma data que reluz luto e que com certeza vitória nossa por ter vivido aí uma pandemia. Há 5 anos, então, vivíamos uma era muito complicada, onde tudo era muito novo, tudo inseguro e tudo muito incerto. Estou falando, então, da pandemia da Covid-19. Há 5 anos, nessa mesma data, 11 de março, a gente recebia, então, ali inúmeras informações, notícias, que tudo era inseguro e que chegou então ali as informações da China, as pessoas entrando nesse processo do uso de máscara para se proteger de um vírus que a gente não sabia de onde vinha, não sabia a sua letalidade, o grau de letalidade e não tínhamos noção até quando ou como isso se espalharia. Até que chega a notícia então que um brasileiro desembarca aqui no aeroporto de São Paulo. E nesse desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, então, é detectado que ele vem da China e que possivelmente poderia ter pego a doença. Ele, então, é retirado ali do aeroporto e logo nesse primeiro contato e que é feito ali o teste para a Covid, testa positivo. Em seguida, chega, então, as notificações para os colégios e as empresas e principalmente dentro das escolas, de que seria necessário um afastamento ali das atividades normais. E que nesse processo, então, a gente iniciaria ali o lockdown, que constituiria, então, em ficarmos em casa, utilizarmos a máscara ao sairmos, termos contato com outros, utilizar o álcool em gel e, de repente, a nossa vida se vê ali, olha, num vazio. Você não tem mais o abraço, você não tem mais as idas às escolas, você não tem mais como ir ao supermercado e ter aquele contato, perguntar, responder. Fazer as suas compras agora era sinônimo de medo, era sinônimo de incerteza. Você saía de casa, não sabia se voltava com vírus, não sabia se desse vírus você permaneceria vivo
e que infelizmente milhares de pessoas foram a óbito devido ao vírus da coronavírus. É um vírus letal, um vírus que chegou e que infelizmente trouxe muita tristeza, e que hoje a gente completa 5 anos dessa data, que é uma data histórica. Histórica porque, apesar de tudo, temos um mundo pós-Covid. Apesar de ter passado por tudo isso, chega então ali a vacina, o que para alguns era sinônimo de medo também, e a gente super entende, até porque a vacina chegou em um momento em que muitas vidas já tinham se ido. Era momento de muito medo e que a gente não sabia do que viria aquela vacina. Apesar de que a vacina era muito testada, era amplamente estudada por diversos cientistas, inclusive por médicos, biólogos e até mesmo biomédicos aqui do Brasil. Uma biomédica, e ela inclusive recebeu o troféu por estar à frente no avanço, então, da escolha e estudo e a criação, o desenvolvimento dessa vacina, que então traria ali, olha, um respiro para o mundo. Seria um respiro, uma nova oportunidade, uma nova chance para olhar para o mundo e fazer tudo diferente. Então hoje a gente comemora essa data, apesar de ser uma data de luto, de saudade, de tristeza, mas uma data de reflexão. São 5 anos do mundo pós-Covid. O que a gente tem feito de bom? São 5 anos em que a gente perdeu amigos, familiares, pessoas que a gente amava, pessoas que a gente conhecia, outras que a gente não conhecia, artistas que você assistia na televisão, artistas que você ouvia cantar, pessoas que eram ali do seu convívio no bairro, no trabalho, e atividades da sua vida que foram paradas por um tempo de medo, mas de muita reflexão. Então que hoje, nessa data, que a gente consiga entender sobre essa nova chance de vida, sobre oportunidade de viver o hoje e agradecer pelo presente. O passado, então, ele se instaura aí com essa marca que nunca ninguém vai esquecer. A Covid foi um marco realmente e a gente precisa agora entender as possibilidades que a gente tem. Apesar de que a Covid, ela foi mantida, ela foi contida, mas a Covid, ela não deixou de existir. Então já fica um alerta. Até porque foram testados, várias pessoas com sintomas de Covid testaram positivo para a Covid-19 neste ano de 2025. Então já se totaliza ali, olha, em todo o país, 115 mil pessoas. É muita gente. A gente se fala, então, no mês de março. É um mês de reflexão, é um mês que a gente enxerga ali as possibilidades de nos cuidarmos, de valorizar o hoje, o agora, do beijar, o abraçar e do se conscientizar, tá? Essas imagens que passam aí para vocês, olha, a gente vê o garotinho indo à escola ali com as máscaras. Esse é um processo em que as aulas, elas precisaram ser suspensas e que as aulas se tornaram então online. Era um modelo que as escolas não tinham noção que um dia seria necessário colocar a criança perante os professores de uma forma repentina. Quando de repente seu filho vai para a escola e na volta, no dia 11 de março, já recebe ali a mensagem de que no dia seguinte não poderia ir às salas de aula. É já uma enfermeira aplicando ali a vacina, já é um momento histórico, um momento de alegria, um momento de celebração. O nosso corpo, então, recebe ali a vacina da Covid, começa que os nossos sistema imunológico passa, então, a combater esse vírus, ou seja, se torna forte e consegue, então, caso você tenha contato com a Covid, consegue, então, sair dessa situação bem. Ou seja, os sintomas poderão acontecer, de surgir ou não. E mesmo que os sintomas eles apareçam, o seu corpo terá uma resistência. O seu sistema imunológico vai conseguir ali ter uma resposta hábil. Então é uma vitória tremenda para o país, é uma vitória tremenda para as nossas vidas. Quando eu falo uma vitória tremenda para o Brasil, eu falo em termos de perda. O Brasil ele teve 15 milhões de brasileiros mortos devido a essa pandemia. Pessoas que tinham sonhos, pessoas que falavam,
pessoas que sorriam, pessoas que andavam, cantavam, pulavam. Quando eu falo sobre esses gestos, essas ações, eu falo sobre vida. Pessoas que tinham mãe, pai, que eram mães, que eram pais, pessoas que amavam e que eram amadas. Então que hoje, nessa data, a gente consiga entender a importância do valorizar e de se conscientizar, porque a Covid, apesar dos números terem reduzidos, ainda bem, mas ela ainda não se foi. Não acabou. A Covid existe e é hora da gente, então, ampliar os nossos pensamentos, os nossos cuidados e cada vez mais observar as nossas atitudes no dia a dia. E principalmente os governantes ampliarem aí as medidas de proteção para a Covid, né? Se for necessário novamente o uso de máscaras, uma terceira dose da vacina ou algum medicamento gratuito que seja entregue à população e que diminua também os riscos e a contaminação ali também, e que, se for necessário, e sim, que eles façam. Então que fique esse apelo também aos governantes que observem agora a Organização Mundial da Saúde, que fique atenta aos dados, porque são números que são crescentes. 115 mil pessoas em 3 meses é uma quantidade exorbitante, mas que ainda bem que a gente tem essa noção hoje do que é a Covid, da sua gravidade, e que temos agora os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os nossos cientistas, os nossos biomédicos que estão aí sempre à procura de avanços para conter, então, esse e outros vírus. Então fica também, olha, as nossas palmas a todos os médicos, a todas as pessoas da área de saúde que estiveram ali cuidando do outro nessa fase tão difícil, na linha de frente, passando amor, cuidando dessas vidas, desde que a pessoa recebia ali, olha, você testou positivo para a Covid, até o momento em que chegasse ali ao estágio final, que é ser entubado, sem saber se volta para casa ou não. A gente tinha profissionais que, apesar de todas as dúvidas e incertezas, sem saber como agir com esse vírus, cuidaram ali bravamente, deixavam sua família em casa e ia fazer o seu papel, que é cuidar de vidas, salvar vidas. Então fica aqui também os nossos sentimentos a todos que perderam aí amigos, familiares, entes queridos com essa doença, com essa pandemia. E dizer que agora a gente tem uma nova oportunidade de vida, que a gente possa agradecer e viver o presente, porque o presente, olha, ele já fala sobre isso, sobre essa alegria, sobre a gratidão e sobre viver, né? Então, 5 anos de Covid-19 e que a gente consiga agora se cuidar para evitar pegar, para a gente conseguir viver uma vida mais tranquila sem essa doença, que foi uma doença que apavorou todo mundo. Olha, então vamos ao segundo destaque do dia. Atores, então, que estavam ali em Salvador fazendo gravações para um filme, eles então foram baleados durante a gravação. Tudo isso aconteceu ali num período em que eles estavam fazendo essas gravações e policiais passaram ali ao redor, observaram algumas atitudes que para eles eram suspeitas. Eles estavam ali na posse de arma, os 2 atores, porém haviam também ali várias câmeras. E durante esse processo, então, em que eles foram baleados pela polícia militar após serem confundidos como criminosos, durante a gravação, então, de um filme na rua São Domingos, a dupla, então, recebeu ali alguns tiros, foram alvejados pela polícia durante a gravação do filme Fatos de Favela. Eles gravavam ali com réplicas de arma e então eles receberam essa abordagem já dos integrantes da 58ª CIPM. Os policiais então avistaram ali eles e estavam cerca de 10 pessoas ao redor. E além de quando eles perceberam ali a aproximação dos policiais, é o momento em que eles colocam, né, as armas ali no chão, outros se aproximam para tentar interceptar o momento. Eles não conseguiram explicar então que seriam réplicas e que aquilo ali não passava de uma gravação então para o filme Fatos de Favela. Aconteceu então ali
deles serem baleados. O diretor, então, de filmagem do grupo, o Rodrigo Batista, gravou também um vídeo ali, expôs nas suas redes sociais, relatando, então, o ocorrido. Os 2 jovens que foram baleados, eles foram socorridos e encaminhados, então, ali ao Hospital Geral do Estado, o HGE, para, então, passar por devido atendimento. A gente fica, então, aí, né, com essa notícia. Esses 2 jovens que estavam fazendo ali parte de uma gravação para um filme Fatos de Favela, eles estavam durante ali a gravação com réplicas de arma de fogo. Então a polícia, obviamente, vendo a situação, não teria outra chance de chegar ali e interceptar de outra forma, vendo então eles ali na posse de arma de fogo. Entretanto, as pessoas que estavam ali ao redor, inclusive o diretor de filmagem, tentou interceptar o momento, explicar a situação, mas não deu muito certo, não deu tempo, porque os policiais, querendo ali ter a segurança para os moradores, então tentaram interceptar. No entanto, os 2 jovens foram socorridos e encaminhados ali para o hospital e agora passam bem, estão em estado estável. Olha, eu quero conversar com vocês também sobre um fato que, apesar de termos saído agora do Dia das Mulheres, não é de hoje, não é de ontem que acontece. Estou falando sobre a violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de covardia, a gente fala de vulnerabilidade. Existem diversos casos que estão agora circulando muito na mídia e que trazem e enojam a gente de uma forma muito grande. Aconteceu agora recente, no dia 26 de fevereiro, o sumiço de uma garota, que é a garota jovem Vitória, de 17 anos, que saía ali do seu trabalho em São Paulo. E ao sair do seu trabalho, ao sair do shopping em que ela trabalhava, em direção ao ponto de ônibus, onde era rotineiro ela pegar ali o ônibus quando seu pai não podia buscá-la, ela então ali, olha, interceptada por pessoas, se é que a gente pode chamar de pessoas, por elementos ali que estavam a seguindo. Ela observa o comportamento dessas pessoas dentro do ônibus, comunica a uma amiga. Após comunicar a esta amiga, a jovem também manda um áudio falando ali, olha, e passou, durante o período em que ela estava esperando o ônibus, um carro com 4 rapazes dentro, que eles falaram, oi, vida, e aí, vida? Esses eram os dizeres, as frases que eles utilizaram ali para chamar a atenção da garota. Ela manda esse áudio, após esse período ela some ali, acaba sumindo das redes sociais, some ali do aplicativo de mensagem que ela teve esse contato com a amiga. E recentemente, ainda neste final de semana, foi descoberto então ali o plano macabro e a morte da Vitória. O corpo da Vitória foi encontrado de uma forma muito cruel, com resquício de crueldade, de violência e com certeza praticado por pessoas que a conheciam. Então a gente fala dessa violência e a gente espera que agora tenha justiça. E por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Recentemente, viralizou aí nas redes sociais, e recentemente eu digo desse final de semana para ontem, um caso de uma moça que estava ali atendendo numa lanchonete, trabalhando, e que de repente um rapaz chega, faz o pedido, ele pede um café e pede um misto quente, quando de repente então ele fala, olha, ela cobra, vai ser dinheiro, cartão, como o senhor deseja pagar? Ele fala, olha, eu vou pagar fiado. Ela fala, não, aqui não vende fiado, se nega a vender fiado porque não existe essa forma de pagamento para a lanchonete. Então ele, muito nervoso com a situação, desequilibrado, pega então ali a xícara com o café quente e joga na moça. Dispara contra o rosto da moça. Queima, acaba queimando ali o rosto dela. E é mais um caso de violência que acontece então. Essa atendente então de padaria que estava ali fazendo o atendimento, entregou o cafezinho, fez o misto, trouxe para ele. Ela foi vítima então de lesão corporal. Mais uma vez, mais um caso, mais uma mulher passando por uma situação. Então, o que aconteceu então foi esse rapaz desequilibrado joga o café quente nela, olha, após ela falar ali
perguntar sobre a forma de pagamento dele. A vítima relata, então, que ela pediu para ele pagar e pergunta, então, ali qual seria a forma de pagamento. E o cliente diz, então, que ele iria pagar fiado e teve o pedido negado e acaba jogando essa bebida quente. Ela, então, acabou sofrendo queimaduras de 2º grau, ou seja, acabou sofrendo ali queimaduras gravíssimas. O rosto da gente é uma parte muito sensível, a nossa pele tem uma sensibilidade muito grande. Então imagina, um café que tinha acabado de ser coado, colocado ali na xícara, jogado, derramado. Imagina o estrago que faz. E a gente se pergunta, até quando essas violências? Até quando esses crimes vão continuar impunes? Olha, assim que aconteceu o caso, foi acionado sim a Polícia Militar de Minas Gerais, esse caso foi em Minas Gerais, e ele foi mobilizado ali, levado até a delegacia, e o que acontece agora é que ele vai passar ali por uma audiência de custódia e ele vai então ser autuado ali por lesão corporal grave. E ele vai permanecer ali à disposição da polícia e o caso vai continuar sendo investigado. A gente espera que ao menos tenha uma punição, que não seja só mais um caso, porque existem tantos outros. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala em um dos países que mais mata mulheres diariamente. E que a gente só assiste, a gente só vê as notícias. Até quando? Fica essa pergunta, esse questionamento, então, às autoridades, né? A gente precisa de leis mais rigorosas, que tenham punições severas, para que casos como esse não continuem impunes. A gente precisa de respostas e de justiça. Olha, agora quero falar com vocês aí sobre os destaques da internet. Existem alguns vídeos que repercutem muito, que a gente gosta, aqueles videozinhos rápidos de assistir, aqueles vídeos que trazem alegria, que a gente consegue dar risada e você passa para outro vídeo. Enfim, eu quero já começar aí com vocês então com um vídeo de um papai que ficou bem nervoso ali durante o momento em que a mãe tem a bolsa rompida, o momento em que ela estava ali já começando a sentir dor, 9 meses, chega o dia do parto e dá aquela aflição, né? E dessa vez o papai então ali fica tão nervoso, pegando as coisas do bebê, a mãe ali com dor, e ele acaba esquecendo o principal, que era a mamãe grávida, sua esposa, gestante, na porta de casa. Roda aí o vídeo pra gente, Cássio. Assustado eu não fico, jogo a marcha, dou um grito apavorando toda a gente. Passa pra gente direitinho aí de novo, Cássio. Vem aí. Né? Esse foi um momento inusitado ali, então, durante esse processo ali do parto. O que importa é que as bebês nascerão bem, inclusive são gêmeas, tá? Então a gente deseja aí muita saúde para essa família. E já, após o quadro Bem Viver com Priscila Cel, eu volto aqui para bater um papo com vocês, trazer mais informações e mais destaques da internet. Então agora ficaremos com o quadro Bem Viver Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos mostrar como a otorrinolaringologia pode transformar vidas, melhorando não só a parte estética, quanto também devolvendo a funcionalidade de algumas estruturas da face. Vamos falar sobre rinoplastia,
cirurgia ortognática e otoplastia. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um cirurgião, que é o Dr. Igor Lucena, que vai falar tudo sobre as indicações, como que é feita a técnica, os benefícios, e vai trazer também alguns casos de pacientes que ele já operou, para poder vocês conhecerem melhor como é cada técnica. Seja bem-vindo, Dr. Igor, bom dia. Bom dia, Priscila, é um prazer estar aqui com você nesse programa, e hoje eu vim aqui tirar as dúvidas do nosso público aqui sobre a otorrino e falar um pouco da minha especialidade também. Joia. Doutor, vamos então começar, só para os telespectadores conhecerem um pouco mais você. Fala a sua formação e sua área de atuação, por favor. Bom, eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro, minha formação foi feita no Hospital de Bom Sucesso, e isso na parte da otorrinolaringologia. Depois eu fiz uma segunda formação em São Paulo sobre a estética facial, plástica facial, cirurgia plástica facial. E novamente em São Paulo eu fiz a cirurgia crânio-maxilofacial, que me dá a capacidade de mexer nas questões funcionais, estéticas e ósseas da face. Então eu tenho essa gama de possibilidades dentro da minha atuação aqui na região. Então você faz não só a parte clínica, também na parte de otorrino, quanto também a parte de cirurgia, não é isso? Isso, meu foco maior hoje em dia é na parte cirúrgica. Né? A parte clínica faz parte do meu processo, porque a gente atende os pacientes e tem que ter essa consulta, né, para poder você... que é a relação médico-paciente, mas o meu foco é muito mais forte hoje em dia na parte cirúrgica, que é onde eu mais me especializei. Como eu falei, todas as minhas especializações após a otorrino foram na parte cirúrgica, né? Como foi a plástica facial e a cirurgia crânio-maxilofacial. E aí, mas eu adoro minhas crianças também, que eu atendo, meus pacientes clínicos, é muito agradável, eu me divirto bastante no consultório, na verdade, com eles. Ah, joia. Doutor, fala, qual é o procedimento estético com a finalidade, ou qual é o procedimento cirúrgico com finalidade estética que é mais procurado em seu consultório? Hoje, o meu procedimento cirúrgico mais procurado é a rinoplastia. A rinoplastia que depois, com o advento da tecnologia, das selfies, de tudo, as pessoas começaram a se incomodar bem mais com a parte estética da face, do nariz, e com isso veio uma demanda muito grande para correção dessa parte do nariz. Então a rinoplastia hoje é a minha cirurgia principal. Dentre elas, temos outras, uma gama de cirurgias que também são bem legais, e hoje a gente vai falar de 3 que são bastante procuradas no consultório, que é a rinoplastia, que vem da cirurgia plástica facial, a ortognática, que vem da crânio-maxilofacial, e a otoplastia também, que vem da plástica facial dentro dessa gama de cirurgias que eu faço. E a pessoa que ela está insatisfeita com a forma do seu nariz, ela pode procurar fazer um procedimento. Com quantos anos de idade ela já pode fazer esse procedimento? Olha, normalmente a gente diz a partir dos 18 anos que a pessoa já está formada. A mulher, o homem já está em formação completa. Mas como hoje a questão da visual, das redes sociais, ela ganhou um âmbito muito forte, você tem muitos estigmas associados às pessoas, então a gente consegue trazer até um pouco antes essa cirurgia. Né? 16 anos, dá para fazer com bastante tranquilidade, mas sabendo que pode existir uma mudança futura e necessidade às vezes de um retoque, alguma coisa. Mas o normal a partir dos 18 anos. Né? É o que a gente mais indica. Até porque a pessoa já está em maior de idade e pode fazer essa escolha por ela própria. Quando a gente fala de uma pessoa de 16, os pais têm que estar associados a essa transição e essa mudança que é realizada na pessoa numa cirurgia. Né? Provavelmente uma criança de 16 anos é porque a condição deve ser assim deve incomodá-la muito para chegar a um ponto de fazer antes da idade que vocês recomendam, mas existe a autorização dos pais, né? Então é possível fazer, né? Isso, com a autorização dos pais e todos a favor do processo, a gente faz sem problema nenhum. Né? Mas realmente, normalmente quando tem um problema mais importante, né, que tem alguma questão psicológica associada, que está influenciando muito a pessoa, aí a gente opta por realizar mais precoce o procedimento. Eu tenho um caso, que é um dos grandes casos meus, que eu gosto muito, eu não apresento porque era uma pessoa menor de idade, mas que ficou lindo o nariz dela, mas foi exatamente por bullying, que é uma coisa que no século aí a gente tem sofrido bastante, e a gente fez por conta disso. E foi um ótimo resultado, ficou feliz, e ela hoje é outra pessoa, evoluiu aí, já tá maior de idade, já tá super feliz com o resultado dela. Ah, que joia! Doutor,
nós sabemos que cirurgiões plásticos também fazem rinoplastia, né? Então, assim, algumas pessoas não sabiam que otorrino também faz. Então, assim, qual seria o diferencial de realizar uma cirurgia, uma rinoplastia com um otorrino ou fazer com um cirurgião plástico? Qual seria esse a mais? O que é que vocês podem oferecer enquanto otorrino para esse paciente? Certo. Enquanto otorrino, a gente tem a formação da cirurgia funcional, né? Então, a gente pensa muito na estética, mas também associado à funcionalidade do nariz. Não adianta você ter um nariz bonito que não respira, né? Não que o cirurgião plástico não possa se capacitar, mas na formação dele, ele não tem essa capacitação para realizar o procedimento funcional. Então, muitas vezes, quando o paciente tem alguma alteração funcional, o cirurgião chama o otorrino para operar em conjunto. Já a gente opera tanto funcional como estético, com as mesmas visões, e a gente só precisa de um cirurgião, no caso, que seria o otorrino, que executa o procedimento tanto funcional como estético. Eu vejo, às vezes, alguns resultados que são muito bonitos, mas a gente esquece um pouco da funcionalidade, e aí o paciente depois vem pra gente para resolver a função, né? E se torna um pouco mais complexo, né? Mas tem cirurgiões plásticos super capacitados também, que fazem umas cirurgias perfeitas, com ótimos resultados e funcionalmente falando também, né? Não é especificamente do otorrino. Eles podem se capacitar sim, porque são cirurgiões. Como a gente também pode se capacitar a fazer a cirurgia plástica. Entendi. E quais seriam os motivos, assim, da procura pela rinoplastia? Tem um motivo específico? O dorso do nariz? Características que deixam a pessoa, assim, mais incomodada, que buscam a realizar a rinoplastia? Bom, em termos de desejos, o que a gente pega muito na nossa região aqui, vou falar um pouco mais da gente aqui, a gente tem muita miscigenação, né? Nosso povo aqui é muito miscigenado. Então a gente tem muitos narizes que têm características caucasianas, mas tem pele muito grossa. E pacientes que têm narizes de característica afrodescendentes, índios, que têm pele fina. Então a gente tem essa discrepância dentro dos tipos de narizes que nós temos aqui na região. Mas o que eu vejo mais aqui é principalmente ponta. O que os pacientes queixam mais é a ponta muito globosa, muito grosseira, caída, uma ponta caída, que elas gostariam de uma ponta mais bonita. Aí, junto com isso, a gente tem os pacientes que têm o dorso alto, que é a famosa giba. Temos os pacientes que têm o dorso baixo, que é o da característica afro e índio, que a gente tem aqui. E narizes mais largos, que tem aquelas asas muito largas, né? Mas acho que o principal que eu vejo a principal queixa que os pacientes veem é com a ponta nasal. Eles dizem que a ponta nasal é muito caída, é muito grosseira, então esse é o maior desejo deles normalmente no consultório. E existem rinoplastias que podemos dizer primária e secundária. Diferencia um pouco mais sobre esses termos para que os telespectadores consigam entender o que é uma rinoplastia primária e secundária. Perfeito. A rinoplastia primária é a rinoplastia que o nariz nunca sofreu nenhuma intervenção. Nem rinomodelação, nem intervenção cirúrgica, certo? Fios, preenchimentos nem tanto, mas fios, rinomodelação e procedimentos cirúrgicos, mesmo que minimamente invasivos, na parte da estrutura de nariz, já se caracteriza como cirurgia secundária. Cirurgia primária é o paciente, o nariz que nunca sofreu nenhum tipo de intervenção. Então a gente faz como primária, porque você sabe exatamente o que tem ali. Quando você pega um nariz que já foi manipulado, você nunca sabe o que foi feito, né? Muitas vezes o paciente às vezes não sabe o que foi feito de procedimento naquele nariz. Então a gente caracteriza como secundário, né? E por ser secundário, a gente pode ter uma gama de necessidades naquele nariz que torna a cirurgia muito mais complexa e muito mais difícil. Entendi. Doutor, nós vamos falar agora aqui de alguns casos de pacientes que você já operou. E aí você vai descrevendo o procedimento, né? Qual foi o objetivo que esse paciente tinha e mostrar, né? Tem um caso ali mesmo que tem de um paciente, pode ir falando qual era a queixa dele. Certo, esse aqui é um paciente homem, a queixa dele era um nariz muito grosseiro. Como eu falei, uma ponta caída, uma pele grossa. Você vê que a pele dele é bem grosseira.
E aqui o resultado que a gente teve, uma ponta mais bem posicionada, um ângulo mais bonito, ele tinha um nariz muito largo também, a gente fechou, mas uma coisa muito importante, esse nariz, ele foi uma rinoplastia primária, mas pela característica do nariz, a gente teve necessidade da cartilagem de costela. Um pouco de cartilagem de costela para dar estrutura no nariz dele. Que a gente fala de estrutura é porque é pensando na funcionalidade. O nariz tem que respirar, então ele tem que se manter estável no longo tempo e funcional. Então aqui a gente tem um dorso mais bonito, uma ponta mais bem posicionada, com um ângulo nasolabial bem masculino e um nariz um pouco menor, como você viu, a gente fez a lectomia, fazendo o nariz ficar mais bonito e mais enquadrado. A lectomia seria o que, doutor? A lectomia é quando a gente diminui as asas, né? As abas As do laterais aqui do nariz? As laterais. E na lectomia você pode fazer somente a lectomia em alguns pacientes, mas normalmente a lectomia vem associada à rinoplastia. Porque só a lectomia, muitas vezes o paciente tem outras queixas que você não consegue resolver apenas com a lectomia. E esse caso? Aqui a gente pode ver também uma paciente, o ângulo nasolabial é aquele ângulo que você vem da boca para a ponta do nariz. Você vê que é um ângulo que está menor que 90 graus. Então a gente fala que isso é um nariz caído, tem uma ponta caída. Ela também tem uma giba pequena, que é essa região aqui do dorso nasal, que faz uma curvinha. E a mulher, ela tem o desejo de ter aquela pontinha mais bonita, como você mesmo sabe. E aí o resultado dela, um ângulo nasolabial mais bonito, que é esse nariz mais empinado. Um dorso mais bonito, mais elegante, eu digo um nariz mais elegante, e uma ponta mais definida. Né? Esse resultado, ele demora um tempo a aparecer, mas é quando a gente vê no pós-operatório, é exatamente isso que a gente espera no futuro da paciente. Qual é a média de tempo para observar o resultado final, doutor? Depende muito da pele. Cada pele tem um tempo. Né? Se você tem uma pele fina, 3 meses, dá para ver bastante o resultado. Se você tem uma pele mais grossa, aí você vai 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, às vezes, para ter um resultado real. Eu tenho uma paciente que, 1 ano e meio, 2 anos depois, ela falou que cada dia o nariz dela tá ficando mais bonito. Então é porque realmente vai mudando. Por isso que a gente fala que o nariz não é uma cirurgia rápida, não tem resultado naquele momento. Ele é um resultado de longo prazo. E o que eu tento falar muito com os pacientes é o seguinte, que o nariz bonito, no meu ponto de vista, é um nariz elegante. Ele tem que fazer parte do seu rosto. Ele não pode ser uma coisa que salta ao seu rosto. Porque hoje ele é estranho para você, porque quando as pessoas olham para você, eles veem o seu nariz. Porque ele tá saltando, ele tá estranho no seu rosto. Então, o maior objetivo é fazer ele combinar com você. Fica mais natural possível, exatamente. Né? É o que eu falei no primeiro paciente. Ele tem um rosto grosseiro, é um rosto masculino, grosseiro, mais bruto. Eu não posso fazer um nariz delicado nessa pessoa. Vai ficar estranho. E essa menina já tem um rosto mais delicado. Então, cabe um nariz mais bonitinho, uma pontinha mais delicada, para deixar esse nariz mais bonito para ela. Né? Então, esse é um dos grandes focos que eu tenho dentro da minha cirurgia. É trazer um rosto mais bonito para o paciente, não só um nariz. Mais harmonioso, podemos dizer, né? Exatamente. Vamos lá continuar. Tem mais casos aí para poder mostrar. Vamos lá. Aqui um nariz muito parecido com aquele, mas um pouco menos de estrutura. Mas você vê um ângulo também ruim e uma giba também, né? Pequena, mas tem ali aquela pontinha mais caída. E aí uma pele um pouco mais grossa. Se você reparar, você vê que você vê uns poros nessa pele. E o resultado qual é? Passa aí, Rafa, por favor. E o resultado, ela tá um pouquinho inchada, eu lembro bem dessa paciente, porque ela inchou um pouquinho no pós-operatório, então você vê um dorso que a gente não tem muita definição pelo edema, mas você vê uma pontinha com uma pontinha mais bonita. E o ângulo, hein? E o ângulo? É um ângulo que, na mulher, eu digo que fica entre 105 e 110. Eu tenho uma forma de medir isso. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que é feita a escolha do ângulo? Porque muda, né? Isso, muda bastante. Mas eu tenho uma forma de medir, eu tenho um aparelho que eu meço isso, e no homem eu deixo entre 95 e 100. Normalmente a minha média é o que eu acho bonito. Para você não ter aquele nariz muito empinado, que fica feio. Né? Aquele nariz muito empinado também, não fica elegante, porque o nariz bonito para mim é um nariz elegante, né? Não é um nariz que chama muita atenção. Então a gente tem um nariz que tem uma posição boa, um ângulo bom, e aí você consegue um bom resultado. E também durante a consulta você apresenta os resultados de alguns pacientes e você pode mostrar, esse ângulo aqui é de tanto, né? A pessoa já fica sabendo como pode ficar, né, próximo, né, do parecido dessa angulação, né? Isso, é porque as pacientes eu apresento, quando eu vou na consulta, eu tenho uma apresentação que eu apresento vários tipos de narizes e caracterizo um pouco do que é o nariz daquela pessoa e o que a gente consegue com aquele nariz dela. Porque a gente não consegue fazer tudo. Pegar um nariz mais grosseiro, você não consegue trazer um nariz bonito como o seu. Né? Porque depende da pele, depende da estrutura do nariz.
Então, a gente tem que explicar ao paciente aonde a gente consegue chegar com aquele nariz e ver se é aquilo realmente que ele quer. Mas o principal é isso, você conseguir mostrar para ele as mudanças principais que a gente consegue fazer para trazer mais harmonia para aquele nariz. Ótimo. Tem mais aí, não tem, produção? Temos mais, tem. Esse caso aí? Esse caso aqui foi um nariz que tem uma tortuosidade, foi um pós-trauma, né? Tinha uma fratura de septo grande desse trauma. E essa laterorrenia que a gente chama, né? Que esse nariz estava muito torto pro lado de lá. Então, nosso objetivo principal era trazer um nariz mais bonito, mais funcional para ela também, porque ela não respirava bem. E tentar trazer esse nariz pro mais reto possível dentro da área da face dela. Então, você vê que tinha uma tortuosidade bem grande, né? Nossa, muito... Como foi que ficou esse nariz? E aí, Uau! o resultado pós-operatório. E você repara que, nesse caso, eu fiz uma alectomia unilateral. Porque quando eu centralizei o nariz na posição que ele deveria estar no centro da face, o lado direito dela ficou maior que o esquerdo. Nossa. Devia ser alguma questão anatômica. Então eu optei por ressecar apenas um lado e depois, se ela desejasse, a gente diminuir. Mas eu não faria alectomia de diminuição nesse momento, porque pela assimetria ser muito grande, a chance de ficar diferente é muito grande também. Então a gente sempre opta para fazer num segundo momento, que aí se torna um procedimento feito realmente como um retoque no paciente. Entendi. Tem mais aí, não tem, produção? Aí também um nariz que a ponta muito caída, né? Você vê um nariz longo, uma ponta muito caída, um rosto bem fino da paciente, um rosto bonito. E a giba, que a gente fala que é essa região bem aqui, alta, né? E ela queria uma pontinha também, um nariz mais delicado, uma pele bem fina. E nesse resultado aí um ângulo também, tá vendo? Perto de 90 graus. Você consegue ver aqui esse ângulo aqui entre o nariz e o lábio. Sim. E o resultado, hein? Como foi que ficou esse resultado, hein? E esse um resultado, um dorso mais reto, mais elegante, mais bonito, uma Muito ponta bem mais bonita, bem mais elegante, que eu falo, sem exageros. E um ângulo também bonito. Quando você vê essa mulher de frente, você vê um rosto completo, você vê o nariz, como ele enquadrou no rosto dela. E o próximo? Tem mais aí, produção? Tem, né? Aqui também, uma paciente com rosto delicado, mas um nariz um pouco mais baixo, você vê o ângulo menor do que 90 graus, uma giba também, e uma pontinha também sem definição, ela queixava que a ponta era muito redonda. Aqui a gente tá botando mais o perfil, que é mais fácil de mostrar para vocês. No pós-operatório dela, a gente também vai ter uma ponta mais bonita, um ângulo mais bonito, um dorso mais bonito, e ela também tinha essa lateral muito grande, a gente diminuiu para dar esse nariz mais bonito para ela. Como foi que ficou esse resultado aí? Então aí a gente vê um pouco inchado aqui em cima nessa região, porque foi a região acontece, de raspar. Né? De ter... porque a gente manipula, né, para raspar a fratura e tudo. Tem as fraturas ósseas da parte do nariz para afinar um pouquinho o nariz, mas você vê um ângulo bonito, uma ponta mais bonitinha, com uma pontinha delicada, e no pós-operatório é exatamente isso que ela vai receber como resultado da cirurgia dela. Tem mais aí, produção? Tá faltando mais uma rinoplastia aí, inclusive bem... O resultado os últimos. Quem é essa aí, gente? Alguém reconhece quem é essa menina com esse nariz? Fala aí, doutor, desse nariz. Bom, esse daí também era uma ponta, ela tinha um ângulo até legal, mas uma ponta mais caída, uma giba. E o desejo dela era ter uma ponta mais fina. Esse nariz aí foi o nariz que me fez crescer aqui na região, né? Com esse resultado. Quem é essa menina? Quem será? Mostra aí, produção, quem é? Essa menina sou eu. Essa garotinha. Fez muita propaganda pra mim aí na época dessa cirurgia. Foi um resultado excepcional que a gente teve. O nariz ficou lindo, ficou elegante. Enquadrou bem no seu rosto, você vê. Que é o que eu falo muito aqui, é isso aí, ó. O nariz, ele tem que estar equilibrado com o rosto. O nariz você vê que quando você olha para o rosto, você vê que o nariz, ele faz parte. O tamanho, proporção, ângulo, ponta, dorso. Porque eu falo muito o seguinte, eu já cansei de ver nariz bonito, feio no rosto. Verdade. Por que eu falo isso? Um nariz grande, bonito, numa mulher pequena, se torna feio. Porque é desproporcional, perde a proporção. Um nariz pequeno, bonito numa mulher grande também se torna feio.
Então, o mais difícil não é fazer a cirurgia, é fazer ela combinar com o paciente, é isso que a gente vê. O meu maior trabalho é conseguir ler o paciente, entender o que ele deseja e fazer aquilo combinar com o rosto dela, mas com a minha característica. Sim. Porque eu tenho uma assinatura, eu tenho um jeito de fazer. E o mais difícil é isso, que é a arte do negócio, que eu falo que a rinoplastia é minha arte. Né? Por que minha arte? Porque cada paciente é uma arte que eu crio dentro do que eu vejo de beleza. Então, E eu tenho como dizer com propriedade, porque eu fui paciente do Dr. Igor, essa naturalidade da cirurgia, como ele mesmo disse, né? Então fica harmonioso. As pessoas só sabem que eu fiz a cirurgia quando eu mostro. Porque assim, muitas pessoas falam assim, o seu nariz é bonito, mas as pessoas não imaginam que foi feito um procedimento, porque é aquilo que você falou, não é bater o olho e falar assim, nossa, o nariz está feito, porque levantou ponta demais e tudo, não. Eu corrigi o que eu pedi, que eu tinha isso aqui, como vocês viram na foto, era alto, é a giba, né, doutor? Isso aqui me incomodava, aí eu falei assim, mas bota uma pontinha aí, vai ficar mais bonitinho. Aí, então fez uma ponta e ficou algo harmonioso, né, proporcional ao meu rosto. Então, assim, é algo que eleva a autoestima, a gente não tem como dizer que não. Se ver o espelho e poder sorrir, meu nariz também caía, era uma coisa que me incomodava, né, doutor? Isso. Eu sorria, o nariz caía, então ele fez uma estrutura que, ao sorrir, o nariz se mantém, né, dentro de um padrão que não deixa aquela ponta caída. Então, só tenho a agradecer, doutor. Vamos lá, então. Continuando, já falamos da parte estética, falamos também um pouco da funcionalidade, né, da questão de respirar bem. Mas podemos falar também, doutor, de um problema que acomete muito algumas pessoas, que são o desvio de septo, né, que atrapalha a respiração. Fala um pouco o que é o desvio de septo. Bom, o desvio de septo, eu costumo dizer que 100% das pessoas têm desvio. Tá? Todo mundo tem alguma tortuosidade no septo nasal, porque o desvio ele vem do crescimento. Na estrutura do nariz nós temos osso e cartilagem, eles crescem em momentos diferentes, em tempos diferentes. Então, o que acontece normalmente é que o osso e a cartilagem se encontram, em algum momento eles fazem esse movimento quando se encontram e fazem um desvio, ou um passa sobre o outro, tem alguma questão relacionada a esse movimento das estruturas no crescimento. Só que nem todo desvio é cirúrgico. Os desvios cirúrgicos são aqueles que você tem queixa do paciente de obstrução ou que eles realmente geram obstrução física. Ou seja, um desvio que toca o outro lado, que seja mais grosseiro. Então a gente indica a cirurgia. Mas nem todo paciente é candidato à cirurgia desde que ele não tenha queixa. Se o paciente chegar para mim, doutor, eu chego para ele, você tem um desvio. Perfeito, mas eu tô bem, não sinto nada. Entendi. Não tem problema. Isso se não tá atrapalhando a rotina dele, né? Não tem queixa de obstrução, não tem nada, e não seja um desvio muito grosseiro, não tem por que manipular. Entendi. Mas desvios muito grosseiros, a gente diz, esse desvio é muito grosseiro, ele te atrapalha, você pode não achar que atrapalha, mas atrapalha muito. E não é à toa que tem uma frase que eu acho muito engraçada dos meus pacientes, depois que eles operam, que é o seguinte, doutor, eu nunca respirei na vida, eu descobri agora. Porque depois que tira o curativo, eles veem que realmente atrapalhava muito. E a gente tem noção dos desvios que acometem a qualidade de vida do paciente e os que não acometem, né? Entendi. Então a gente consegue diferenciar isso aí. É interessante, então, ter uma avaliação, uma consulta, né, doutor? Com certeza. Vamos falar aqui da cirurgia ortognática aqui, temos alguns casos também pra gente mostrar já. Fala o que é a cirurgia ortognática, doutor, e quais são as indicações desse procedimento? A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia de característica óssea. A gente mexe no esqueleto da face do paciente. Como a gente mexe nisso? A gente faz fraturas e movimentos, né? Com movimentos que eu digo para frente, para trás, para o lado, inclina, tanto na maxila como na mandíbula. Essa cirurgia, eu tenho um grande parceiro, o Dr. Eduardo, que é bucomaxilo, que trabalha comigo, a gente já opera junto há 6 anos esse tipo de cirurgia, com ótimos resultados. E quais as indicações dela? Ela tem indicação dos pacientes que têm deformidades. Quais são essas deformidades? Pacientes que têm o queixo muito para frente, que é o famoso classe 3, que morde com a mordida, a mandíbula passando pela maxila, pelos dentes, né? Você morde com os dentes para frente. Temos os pacientes de classe 2, que tem aquele queixinho para trás, e a mordida você vê que tem um espaço entre a arcada superior e inferior, que esse espaço, muitas vezes, dependendo do tamanho, não se corrige com ortodontia. A gente só tem a capacidade de corrigir pelo tamanho da deformidade com avanço ósseo, né? Temos os pacientes que são aquele sorriso gengival, que a gente chama. Quando ele sorri, ele mostra muita gengiva, significa que a maxila alongou, cresceu demais. Então, é uma outra indicação, é a única forma de você corrigir
esse tipo de alteração. Por quê? Porque o pessoal faz normalmente botox, melhora, porque você não tem a elevação do lábio. Mas quando o botox perde a função, você volta a apresentar a mesma coisa. Então, a cirurgia é óssea, não tem jeito. E temos também a questão funcional, né? Que são os pacientes roncadores apneicos, que também têm indicação, mas normalmente esses pacientes apneicos, eles também têm alguma alteração, como classe 2, como classe 3, alguma outra alteração que já vincula a indicação cirúrgica. E a indicação, basicamente, é a cirurgia desse segmento inferior da face, que traz questões estéticas para o paciente e funcionais. Vamos ver, então, aqui alguns casos que o doutor já operou aqui. Pode colocar a produção, por favor? Aí a gente conhecermos alguns procedimentos que ele já realizou da cirurgia ortognática. Bom, aqui era uma paciente que ela tinha um sorriso gengival e uma mordida classe 2. Você percebe que o queixinho dela é um pouco para trás. Ela tinha um espaço considerável entre a arcada superior e inferior, a inferior sendo mais para trás. E associado a isso, ela tinha um sorriso gengival, que quando ela sorria, expunha muito a questão da gengiva. Muda até o formato da boca e do nariz também, né, doutor? Como a gente faz movimentos de avanço, retração, angulação da maxila, a gente consegue muitas vezes mudar até uma posição do nariz que avança e você que tem empina um pouquinho o nariz, alguma coisa do tipo. Não é o objetivo da cirurgia, mas a gente acaba ganhando projeção de lábio, você vê que o lábio dela ficou mais bonito, e essa foto tem praticamente 1 ano de diferença, então é um resultado que vai ser duradouro. Você vê que o rosto dela era muito redondo, ele se tornou um pouco mais triangular, tudo isso traz estética e funcionalidade ao paciente. Lindo. Aí o perfil que a gente consegue ver bem, né, a questão do ângulo, o queixo, a papada, que você vê que ela tinha uma papadinha, agora não tem mais. O ângulo do nariz, por acaso, veio um pouco para frente, então deixou o nariz mais bonito também, mas você vê como o rosto dela mudou. Excelente. Eu acho que o próximo é a foto de frente. Tem mais produção? Aqui. Esse paciente aqui é um paciente apneico grave, né, que ele é chamado birretruso. O que é isso? Esse paciente, ele tinha a mordida correta, só que todas as estruturas do rosto dele eram mais para trás. Então, como tudo era mais para trás, ele perde espaço na via aérea posterior. Então, para minha opinião, eu fiz a cirurgia crânio-maxilo, né, a parte de ortognática, para operar esse tipo de paciente inicialmente, que era o paciente roncador apneico. O que a gente faz aqui? A gente faz as fraturas e traz todo o segmento para frente, tanto maxila como mandíbula, para que ele ganhe espaço posterior. E com isso, ele deixe de roncar e respire muito melhor. Hoje em dia, esse paciente respira maravilhosamente melhor. Não tem nem comparação que ele diz. E esse paciente, inclusive, ele já havia feito septoplastia anterior, não comigo, por conta disso. Só que na avaliação que eu fiz dele, eu falei, a sua septoplastia não vai te ajudar em nada, porque o seu problema é na via respiratória, é espaço, não é o desvio de septo. Então ele veio e fez a ortognática com a gente e tá tendo um resultado muito legal. E o resultado? E aí você pode ver como avançou. Né? Você vê o lábio como já está mais exposto, você vê que ele já tem uma estrutura, queixo, tudo. Então, na verdade, esse paciente, ele tem um rosto muito para trás, muito posterior, e aquele sorriso meio murcho. Melhorou muito, né? Aquele sorriso que você vê que o lábio não tem estrutura, e você traz essa estrutura para frente, e você tem uma projeção de lábio, deixando o rosto até muito mais elegante, muito mais bonito também. Excelente. Então, melhora a estética do paciente associada à cirurgia. Muito bom. Doutor, nós falamos aqui sobre a parte da rinoplastia, cirurgia ortognática. Vamos entrar aqui brevemente aqui já na parte da otoplastia, que o nosso tempo já está terminando. A otoplastia é uma cirurgia de correção, parte estética das orelhas, não é isso? Fala um pouco, tem algumas fotos aí, produção, pode passar, por favor, para o doutor ir explicando, falando sobre essa correção. Alguns pacientes, eles sofrem bullying. Fala um pouco mais sobre isso, desse paciente. Bom, a otoplastia é uma cirurgia que a gente muda a estrutura da orelha. A gente tem as famosas orelhas de abano, né? E a ideia é que essa orelha fique mais anatômica. As técnicas vêm evoluindo
né, na cirurgia de ortoplastia. Hoje em dia eu uso uma técnica que eu pessoalmente acho bem legal. Eu vim adaptando nesse tempo, como a rinoplastia eu também vim adaptando. Mas o principal da ortoplastia é o estigma realmente do bullying hoje em dia nas escolas, que a criança realmente sofre com isso. Hoje em dia a gente passa muito por essa questão. E essa cirurgia ela pode ser feita a partir de 6 anos de idade. Deu 6 anos de idade, a orelha já está formada, então a criança já pode ser submetida ao procedimento. Sendo uma criança pequena, a gente faz no hospital com anestesia local e sedação. Sendo uma criança maior, que possa ser bem tranquila, a gente consegue fazer até apenas com anestesia local sem sedação. Porque é uma cirurgia que não tem dor específica. Mas a maior questão dela é exatamente trazer uma orelha mais anatômica para cuidar dessa questão do bullying. Eu tenho um primo que também fez ortoplastia exatamente por essa questão. Aqueles grandes... na nossa época, né, Priscila, o topogídeo, a gente tinha esses apelidos e hoje em dia não são mais bem avaliados, né? As crianças não sabem lidar muito bem com isso. E nem na nossa época, na verdade, não, tá errado, nunca né? se lidou com isso muito bem e com isso a gente vem fazendo esse tipo de procedimento para poder cuidar dessa parte do bullying para as crianças. Então você vê uma orelha muito mais anatômica, né? Você vê uma orelha bonita, com as curvas, com as projeções que tem que ter. Não é mais, porque aí também antigamente a gente via umas orelhas que ficavam muito estranhas também. Então você tirava um problema e trazia outro. Hoje em dia a gente tenta trazer uma orelha muito mais anatômica para os pacientes, para que ele tenha um resultado e consiga se sentir bem e conseguir não ter nenhum trauma para a vida para frente, né? E que bom que a partir de 6 anos já pode, né, realizar a cirurgia, porque não precisa esperar tanto, passar por 18 anos de bullying ou insatisfação com a orelha, né? Isso, porque muitas vezes os pais têm um pouco de medo, né? Esse menino aqui, se eu não me engano, ele tinha 14 anos, já vinha com esse processo mesmo desses apelidos e tudo. Imagino que ele tenha vivido bem com isso nesse período, mas demorou bastante. Com 6 anos já é possível fazer. E é exatamente para a gente evitar esse tipo de problema, né, com as crianças. Isso aí realmente ainda bem. Então, que como já pode, né, mais cedo. Doutor, deixa aqui o seu @ do Instagram para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, marcar uma consulta, conhecer um pouco mais, né, como funciona, né, as opções de cirurgias de rinoplastia, ortognática. Quem acompanhou a entrevista e viu quais as opções que ele pode, né, ajudar você a transformar a sua vida. Pode deixar o seu Instagram. Bom, gente, o meu Instagram é @Dr. Igor Lucena. Foi um prazer estar aqui com você hoje, expor um pouco do meu trabalho e, poxa, principalmente poder te rever e rever esse grande resultado que a gente teve. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero ter ajudado vocês também a tirar um pouco de dúvidas. Estou à disposição, podem chamar no Instagram, podem tirar dúvidas lá com a gente e vai ser um grande prazer responder vocês. Muito obrigada, então, doutor. Voltando aqui o @Dr. Igor Lucena, tá? E bom doutor dia Igor Lucena, né? Isso, DR Igor Lucena. Joia. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. E obrigada a você também que ficou até o fim dessa entrevista, prestigiou aqui o doutor Igor e conheceu um pouco mais dos procedimentos que ele pode ajudar a você a elevar a sua autoestima e melhorar também a qualidade de vida. Então, muito obrigada e até breve. Olha, estou de volta aqui com vocês já para iniciar os nossos destaques aqui. E é o seguinte, vocês se lembram de um episódio ali, uma tragédia aérea que havia acontecido no ano passado, causado então ali pela Voipaz. A Voipaz, ela é uma agência que já tinha alguns anos ali de experiência, já fazia esse transporte de pessoas por bastante tempo, mas que dessa vez, durante um voo, a aeronave já havia apresentado ali alguns riscos à vida das pessoas ali presentes e que, além de tudo, essa aeronave ela já tinha passado ali por uma revisão e ela havia tido os seus voos suspensos, mas que ainda assim a agência continuou. A empresa então permitiu ali esse tráfego aéreo, porém dessa vez, após esses diversos episódios e agora recente, algumas aeronaves têm apresentado ali também algumas disfunções no seu funcionamento,
A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu então os voos da companhia aérea da Voipes por falta de segurança nas operações. A medida então entra em vigor a partir de hoje, terça-feira, 11 de março. A ANAC então determinou a suspensão dessas operações das empresas até que seja evidenciada a retomada de sua capacidade de garantir o nível de segurança previsto nos regulamentos vigentes, informou então a agência. De acordo também com a agência, a suspensão tem caráter cautelar e deve também vigorar até que a companhia aérea comprove esta correção de que não há conformidades relacionadas ao sistema de gestão prevista nos regulamentos. De acordo também com a agência, após esses acidentes aéreos e um que aconteceu então em agosto do ano passado, em Vinhedo, São Paulo, acabou ali que um desses aviões ele cai em uma área residencial, causa ali um estrago tremendo, diversas vidas ceifadas. A gente viu a tragédia de perto, a gente conseguiu acompanhar ali no momento a reportagem mostrando até mesmo socorro, retirando as vítimas ali dos destroços então do avião, uma tragédia que já era anunciada e que a ganância toma posse, a ganância toma o poder. As pessoas sabiam, as pessoas que estavam ali no controle dessa empresa, o piloto também tinha noção de que aquele avião ele não podia estar carregando aquelas pessoas, pelo menos não naquele momento. Já havia passado então ali por uma inspeção, ele precisou, ser suspenso, não tem como essa aeronave, ela está fazendo esse tráfego, esse transporte aéreo, porém a ganância consegue cegar as pessoas. E aconteceu então ali em agosto do ano passado, esse trágico acidente em que deixou 62 pessoas mortas. Houve então ali uma implantação de uma operação assistida para a fiscalização de diversos voos, não só para a Voipes, mas para diversas outras companhias aéreas que também fazem esse transporte, e a gente sabe a importância. E entende também ali quantas vidas tinham sonhos, quantas vidas ali tinham coisas a serem realizadas, tinham amores, tinha mãe, tinha pai que sofreram muito com aquilo tudo. Eu me recordo de uma garotinha muito linda, uma princesinha de 2 anos. Ela recebeu uma homenagem muito linda. Tinha um vídeo que circulava nas redes sociais em que a mãe postou ali como despedida de sua filha, que inclusive era uma das passageiras juntamente com o pai da Voipes aí, ela estava retornando ali de uma viagem com o pai. O pai morava em um outro estado, tinha a guarda compartilhada com a mãe. Então, acabou que ela estava com o pai, estava retornando para casa, voltando dessa viagem, quando, infelizmente, pela ganância, pela ambição, acontece, então, esse trágico acidente e essa garotinha também vem a falecer. O vídeo que circulava, que eu comentei com vocês, é um vídeo bem bonitinho dela cantando com a mãe, uma música bem linda da dupla Sandy Júnior, que hoje segue em solo a Sandy. Ela canta Areia, uma música muito linda que fala sobre o tempo, que fala sobre essas passagens que acontecem na vida da gente, de tristeza, de alegrias. E era uma música que ficou marcada ali na história dessa mãe e que o Brasil inteiro se sensibilizou, claro, com essa tragédia e todas as perdas. Mas o dessa garotinha em específico marca muito a gente pela música em si. Ela cantava ali brilhando com a mãe, os olhinhos brilhando, aquele sorriso lindo, aquela pureza, uma inocência no olhar. E ela cantava a música. E um outro garotinho também, venezuelano, que estava com o cachorrinho a bordo, ele também fez assim uma falta tremenda para os nossos corações. Mesmo que a gente não seja da família, não tenha conhecido. Quando se fala de criança, a gente tem uma coisa, né? A gente sente, o coração arde. É uma vida. Toda vida importa. Uma vida que está ali no começo, que tem sonhos a serem realizados, que tem tantas coisas bonitas a viver e que acaba dessa forma. A gente tem que pedir por justiça e continuar acreditando que a Agência Nacional aí de Aviação Civil vai continuar,
suspendendo esses voos das empresas que não estão dentro ali dos trâmites legais, ou seja, não está seguindo os critérios, a aeronave não está apta a ir a voo, não pode e não vai, não deve. Tá? As pessoas estão ali, compram a passagem, a gente via os stories ali, as pessoas que já tinham falecido, mas que o story fica 24 horas. Inclusive uma médica também, que havia feito um story ali, sorrindo, dizendo que ia encontrar com a mãe já estava no outro aeroporto, aguardando por ela. Infelizmente não conseguiu dar esse último abraço, não conseguiu dizer a última vez que amava, por conta da ganância. Então a gente fica com essa notícia que também é uma vitória aí para as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos com essa tragédia. Em outubro, então, ali de 2024, já passou a ser exigido diversos outros critérios para, então, não haver ou, ao menos, reduzir os riscos potenciais dessas quedas de avião causado, então, ali devido a essas questões que não são respeitadas, a essas burocracias que não são acatadas. Então, foram exigidas ali pela ANAC medidas com a redução da malha, o aumento de tempo de solo nas aeronaves, com vista também à manutenção, funcionários da agência que também têm base em operações que façam ali a fiscalização pós esse período de voo, observe se a aeronave está apta para iniciar um novo voo. Além de tudo, foram também constatadas reincidências neste mesmo avião, nessa mesma aeronave, já tinha apresentado ali diversos outros problemas, inclusive um voo, alguns meses antes dessa tragédia anunciada, já aconteceu ali de apresentar um risco eminente à vida dos passageiros e que o voo não foi conduzido. Precisou trocar então a aeronave ali com os passageiros, tripulantes, e aconteceu então esta fatalidade após tudo isso ter sido anunciado. As pessoas sabiam que aquela aeronave apresentava risco, mas ainda assim continuaram ali então o voo. Além dessas irregularidades que foram apontadas também, as ações corretivas agora elas poderão ser colocadas ali em todo o plano aéreo, ou seja, o fiscal precisa analisar antes de todos os voos e agora vai passar maior tranquilidade, uma maior segurança aos tripulantes também. Atualmente, a companhia aérea ela conta então com 6 aeronaves. A operação incluiu então ali 15 locais com voos comerciais e 2 com um contrato de fretamento também ali que foi informado pela ANAC. Ocorreu também ali uma quebra de confiança em relação aos processos que eram internos da empresa, tornando a suspensão ali inevitável, ou seja, os protocolos que não foram seguidos, que foram desrespeitados, acabou ali passando agora por uma suspensão pela ANAC. Olha, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês também é sobre um outro fato que eu mais cedo iniciei e que é uma tristeza quando a gente fala sobre isso, sobre violência contra a mulher, sobre violência doméstica. Inclusive, é um fato que é muito triste e que, sinceramente, me deixou assim assustada. Me deixou, além de assustada, desacreditada com o fato. Um homem, ele invadiu uma delegacia de proteção à mulher e de atendimento ali, primeiro atendimento, o primeiro contato que a mulher tem e que ela pode se sentir segura, até porque é um local em que há policiais e há uma equipe especializada ali, pronta para fazer esse atendimento, pronta para pegar, então, ali, olha, colher as informações, fazer o boletim de ocorrência, mas que dessa vez, ele, além de ter agredido a esposa, ele ainda invadiu também a delegacia que ela estava prestando o boletim de ocorrência. A vítima precisou, então, ali se esconder quase embaixo dos bebedouros da DEAN. Então, um homem de 43 anos, esse elemento aí que aparece, olha, com essa roupa preto e vermelho, ele então foi preso após invadir a delegacia de atendimento à mulher, a DEAN, para ameaçar então a namorada de morte em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite de ontem, na segunda-feira. Segundo a polícia, então, ele subiu ali as escadas correndo
E ele ameaçou então a mulher, falando o seguinte: se você continuar com o processo, vou te matar e chamar os milicianos. Acuada, então, a vítima ela corre ali para perto dos bebedouros e se abaixa, na intenção de se defender. Então, outras mulheres que estavam ali no local começaram também a gritar, chamaram a atenção dos policiais, que entenderam a situação e prenderam ali o rapaz em flagrante, esse elemento. O homem preso, ele vai responder então por danos morais, até porque ele sujou ali as roupas da vítima antes da violência. Ele sujou a roupa ali da vítima de shoyu, de mostarda, antes de partir então para cima dela e tornar então ali uma agressão física, uma violência doméstica. Além de tudo, por injúria e difamação, palavras que ele caluniou ela na rua. Outras coisas também, ele havia feito ali mensagens, mandado mensagens para o patrão da mulher, falando coisas absurdas, horrendas contra ela mesma, dizendo que ela tinha um caso com o motorista da empresa. E além de tudo isso que a gente fala, violência, a calúnia, a difamação, toda essa asneira feita por ele, ainda tem uma acusação anterior, uma acusação do ano de 2006, em dezembro de 2006. A gente já está em 2025, em março de 2025. Então, olha quanto tempo tem que essa mulher deu queixa desse cidadão e só agora ela passa por um novo pedido e ela estava dentro da delegacia quando ele invade a delegacia para fazer as ameaças. Então, imagina. Ele recebeu ali, né, a intimação, obviamente, ela fez o boletim de ocorrência e ele recebe a intimação, ninguém sabe o que aconteceu, porque até o momento só foi divulgado essas informações ali de que ele invade a delegacia e que ele foi preso em flagrante. Mas que nesse meio tempo, de dezembro até 2025, de dezembro de 2006 até março de 2025, que é o que acontece agora, na noite de ontem, esse episódio em que ele invade essa delegacia, eles continuaram ali, olha, tendo ainda alguns encontros amorosos, não tinham dado um fim certeiro. Olha, não chegue nem perto de mim. Não, eles ainda se viam, conversavam, não estavam mais ali morando junto, mas ainda tinham um relacionamento amoroso. E que após esse período ele ainda ousa entrar numa delegacia de proteção e atendimento à mulher para fazer ameaça, dizer que vai chamar miliciano e que vai matá-la. Então por aí a gente tira, zombando da segurança pública, zombando da polícia, zombando. Ou seja, mais um que faz, acontece, mais uma mulher que sai da delegacia ali, olha, com a medida protetiva na mão, que não sabe nem se chega em casa, que não sabe nem até quando ela vai viva. Então, assim, a gente precisa de medidas que sejam adotadas com rigor. Não dá mais para tolerar crime como esse. É ridículo a gente ter que falar que uma mulher tem que andar com canivete. É ridículo a gente ter que falar que a mulher tem que estar praticando artes marciais para tentar se defender na rua. É de se enojar você pensar que você tem que andar na rua toda coberta. E olha que você andando ali, olha, com a burca, o homem ainda assim vai te estuprar. Se ele for mau caráter, ele vai fazer. Então não tem essa. Ai, foi a roupa. Ai, ela gritou. Ai, ela me ofendeu. Não existe isso, porque são essas as questões levantadas por pessoas com o mesmo caráter que os agressores, né? Ah, ela estava com a roupa curta. Ah, estuprou. Não existe isso. Ah, mas ela me ofendeu. Ela me falou isso, ela veio pra cima de mim, eu bati. Não existe. Lei tá aí para ser feita e tem que ter lei e tem a punição. Não dá mais pra gente aceitar. Não dá. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que continuar a vida dela. A gente viu um caso da menina que estava saindo do trabalho com 17 anos e foi violentada, além de violentada, passou por um crime assim bárbaro. Uma tortura extrema. Chegou a ser degolada. Então a gente não está falando de crimes que são aceitáveis, financiáveis. Não, gente, não dá para ter fiança para crime de violência doméstica. Não dá para acreditar que um cara desse é levado para uma delegacia e sai no outro dia pela porta da frente, ou passa 1 mês, 2 meses, daqui a pouco está nas ruas de novo. O habeas corpus
é concedido, tá aí aprontando de novo, fazendo ameaça, capaz até de matar, como muitos fazem. Então não dá mais pra gente aceitar, a gente tem que falar e a gente tem que pedir por justiça. Cássio, eu mandei um videozinho aí pra você, por favor, exibe pra gente. Tá sem áudio. Foi morta dentro do supermercado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Poxa, ser mulher é difícil pra caramba. Pô, a gente tem que pensar 15 vezes na roupa que vai usar antes de sair de casa. Morre no Brasil vítima de feminicídio. Foi morta a tiros dentro de um supermercado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Poxa, ser mulher é difícil pra caramba. Pô, a gente tem que pensar 15 vezes na roupa que vai usar antes de sair de casa. Olha, é difícil. É realmente muito difícil. E cada vez mais os casos aumentam. Dessa vez aconteceu também com uma biomédica. Ela estava ali no atendimento, uma moça sorridente, cheia de vida, muito bonita. Ela estava atendendo ali numa clínica de estética, quando de repente o ex-marido da mesma entra no local e dispara ali alguns golpes. Pérola, por que você está trazendo esses assuntos hoje aqui pra gente, relacionados a esses crimes de violência doméstica, a esses crimes contra a vida, contra a mulher? A gente acabou de sair do Dia Internacional da Mulher, um dia em que a gente recebe Feliz Dia da Mulher, você recebe flor, presentes, carinho, elogios, mas que quando acaba esse dia, parece que uma nuvem negra volta a pairar pelo mundo. Por que uma nuvem negra volta a pairar? Porque a mulher só tem brilho, parece que nesse dia. Parece que nesse dia a mulher ela tem valor, ela tem importância, tem significado. Mas quando a gente abre as taxas, quando a gente entende sobre o nosso país que mata a mulher, que a cada 2 horas uma mulher ela é agredida ou assassinada por seus companheiros ou por conhecidos, que a maioria dos casos são assim. A gente tem que falar para a gente entender que o nosso país, a criminalidade, a violência, a ausência da segurança é iminente. A gente precisa cobrar agora iniciativas aí, olha, leis que tragam punição, leis que proíbam atos também. Às vezes, para você que está em casa, não é nada. Para um homem não é nada, mas que para uma mulher é o início ali, olha, o início de tudo. Os gritos no relacionamento. Talvez o tapa que você acredita, olha, deu uma vez, ele vai bater 1, 2, 3, e se passar ali da terceira, você já sabe. Os atos, eles têm, olha, uma progressão muito grande. E além de tudo, a gente vê criança, é bebê sendo morta, sendo estuprada, mulher saindo do trabalho, sendo pega. E eu estou retratando tudo isso para a gente entender e a gente falar. O que muito tem se falado é do caso Vitória. Você abre as redes sociais, caso Vitória de Cajamar. Você entra no TikTok, por exemplo, Vitória de Cajamar. WhatsApp, você vai conversar com alguém, você viu tal caso Vitória de Cajamar. Por que a gente tem falado tanto? Porque ainda não houve punição. Olha, a polícia já encontrou o cativeiro da garota, da menina que foi morta brutalmente. A polícia já encontrou, já localizou 2 carros que foram utilizados, um pós-morte para jogar o corpo, desovar o corpo em uma área de mata bem próxima à casa. Inclusive ali, olha, a 5 metros da casa. E a gente viu ali também, além de tudo, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos que era o mandante. O outro, que além de ter participado, ele mentiu na delegacia, deu 2 depoimentos dizendo que estava com a esposa. Mentira, ele não estava com a esposa foi prestar o depoimento e olha, é uma mulher que a gente tem que bater palmas, ela não teve medo, apesar de que a gente nem sabe, né, o que vai acontecer, porque a justiça passa pano para esses elementos, né, que abusa, que mata e faz coisas horrendas.
mas ela não se opôs, não teve medo, negou, disse que ele não estava com ela, que era mentira dele, que ela estava em casa dormindo e que ele havia saído. Então que nesse período ali, olha, a Vitória ela foi interceptada já na subida da rua da sua casa. Então quando ela já estava ali quase chegando em casa, eles pegam ela. Além de tudo, a polícia conseguiu identificar no celular de um dos suspeitos alguns vídeos ali do trajeto onde Vitória parava, descia do ônibus até chegar em casa. Então, assim, será que não são pistas contundentes? Será que falta ainda mais o quê? Porque, assim, a polícia até mesmo tentou prender ali o ex-namorado da Vitória, um dos que teria um envolvimento ali com outro elemento que é por nome de Daniel. Esse elemento é quem teria manipulado ali toda a cena do crime, que além de tudo havia feito, né, a cabeça de todos, como a polícia ousa dizer, né, de que ele havia feito ali a conversa e havia instigado as pessoas a fazerem esse ato contra a vida da Vitória. E agora que a polícia tem todos esses elementos, ainda entra mais um suspeito no crime, que é o pai. O pai, ele prestou vários depoimentos, né? Porque após ele fazer um pedido ao prefeito, durante uma das ligações, de mudar ali de residência, ele falou, olha, se você conseguir algum terreno em qualquer área da cidade, bem longe daqui onde eu moro, eu quero, porque eu não aguento mais ficar aqui. Então, a polícia disse que ele omitiu isso, que ele não contou que havia pedido, que havia feito esse pedido. E que em um dos depoimentos ali, colhidos, e que aconteceu essa investigação toda, para entender sobre o local e cativeiro de Vitória, o prefeito havia contado em uma coletiva de imprensa sobre esse desejo do pai. Então, a história ela se torna ainda mais complexa. E agora a gente só espera por uma coisa, que tenha justiça, que a justiça seja feita. Que as mulheres, elas não tenham apenas a sua lembrança, o seu valor no dia 8 de março. A gente espera que o respeito pela mulher seja dia a dia. Seja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dos 12 meses. Não é um dia. O Dia da Mulher são todos. A conscientização sobre o respeito contra a violência física, patrimonial, psicológica, deve ser todos os dias. A mulher, ela sofre diariamente. Você que vê um caso de violência doméstica e se omite, se cala, você é tão agressor quanto aquela pessoa que está batendo na mulher. Entenda isso. Ah, mas eu não quero entrar na briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Tem esse ditado, mas entenda, você não precisa se pronunciar ali e falar para ele, caso você não queira. Você não precisa se identificar para a polícia. Mas é necessário que você consiga, então, fazer a denúncia, mesmo que seja anônima, tá? Vamos se unir, nós mulheres precisamos nos unir para trazer força e passar ali também segurança uma para outra. Olha, estamos finalizando então o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e dizer que amanhã a gente volta a partir das 10 horas. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.